O Papa Francisco está nos Emirados Árabes para uma visita histórica. O Papa Francisco se tornou o primeiro Papa a visitar a Península Arábica. O Papa Francisco reuniu-se hoje com líderes políticos e religiosos dos Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, Francisco e o grande imã de Al-Zahar, Ahmed Al-Tayeb, assinaram um documento sobre a fraternidade humana, uma declaração conjunta pela paz mundial e a convivência comum. Caças da Força Aérea sobrevoaram o local, lançando fumaça amarela e branca, as cores da bandeira do Vaticano, em sinal de boas-vindas. Uma festa digna das Arábias, com esquadrilha da fumaça nas cores da bandeira vaticana. Ainda que esta viagem a Abu Dhabi seja acompanhada pelo fantasma do Iêmen, onde a Arábia Saudita e os Emirados Árabes participam de uma guerra que mata não só com armas, mas com a fome, os líderes dos católicos e dos muçulmanos estão mais próximos. He entered the stadium to tens of thousands chanting his name. It was as if the Holy Spirit really was present among us. By inviting Pope Francis to the Arabian Peninsula, the UAE is hoping to send a message to the rest of the Arab world that religious tolerance and freedom is the future. It's a call to get on the right side of history. 130.000 pessoas aguardavam o Papa Francisco no estádio Sheikh Zayed, em Abu Dhabi. Na primeira visita de um pontífice a um país árabe, a grande presença de católicos surpreendeu. São cerca de 2 milhões de fiéis em toda a península, terra natal do Islã. Your Highnesses, ladies and gentlemen, we are honored to listen to a papal message to governments of the world from His Holiness Pope Francis, the head of the Catholic Church. Cari amici, Assalamu alaikum. La pace sia com voi. Os líderes dos católicos e dos muçulmanos estão mais próximos. Francisco comparou esse encontro de fraternidade à Arca de Noé, só que agora para salvar a paz. É chegada a hora em que as religiões, com coragem e audácia, ajudem a família humana a se reconciliar, disse o Papa Francisco.
O Papa afirmou ainda que as pessoas não devem cair na tentação recorrente de julgar os demais como inimigos e adversários. O pontífice também disse que as religiões, de modo especial, não podem renunciar à tarefa urgente de construir pontes entre os povos e as culturas. Cerca de 10% da população são católicos, mas apesar da relativa abertura religiosa, as celebrações públicas são proibidas. Em Abu Dhabi, Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, assinaram um documento sobre a fraternidade humana, uma declaração conjunta pela paz mundial e a convivência comum. O pontífice ressaltou que nos Emirados Árabes Unidos, o deserto se transformou em um lugar próspero e hospitalar. Within hours of Pope Benedict announcing that he was to resign, take a look at this. Lightning struck St. Peter's Basilica. You can see it again now in slow motion. Extraordinary. It happened. É uma decisão inédita na história da Igreja Católica. O Papa expulsou um cardeal acusado de abusos sexuais. Remeteu ao Estado laico Theodore McMurrick. O Papa Francisco reconhece assim como definitiva a sentença da Congregação da Doutrina da Fé. McCarrick, aos 88 anos, é um dos sacerdotes envolvidos no escândalo de pedofilia da Igreja nos Estados Unidos. Está acusado de abuso sexual sobre pelo menos um menor e deixa agora de pertencer à Igreja. Diante da imprensa internacional, o Vaticano apresentou os detalhes da cúpula mundial sobre a pedofilia, convocada pelo Papa. Francisco vai se reunir com os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro durante a reunião que começa na próxima quinta-feira e vai até domingo. A reunião é uma oportunidade para derrotar o monstro dos abusos sexuais na Igreja. Papa Bento XVI vai deixar o pontificado em 28 de fevereiro. O anúncio foi feito hoje pela Santa Sé. Em nota, o religioso afirma estar ciente da gravidade do ato, mas que o faz de livre e espontânea vontade e que continuará a servir a Igreja como um homem de fé. Papa Francisco diz que ódio e violência em nome de Deus são injustificáveis. Durante a visita aos Emirados Árabes Unidos, o pontífice voltou a defender a liberdade religiosa. É duro onde ele estava, porque no Emirados Árabes Unidos não há, ele sabe melhor que nós, não há nenhuma liberdade religiosa. Nenhuma. Vale lembrar também, onde ele está, a religião dominante pressupõe a guerra santa, que incentiva o ódio e a violência. Então é uma visita turística, porque na verdade a grande questão é que há uma incompatibilidade radical entre os valores da modernidade e o islamismo. Today I want to talk about Chrislam, the Chrislam cross, some things going on with the interfaith movement. Chrislam, you might wonder about that. Let me read some sightings that were reported by LifeSite News. Acredite ou não, realmente existe um movimento religioso chamado Chrislam. Começou na Nigéria na década de 80 como uma tentativa de nutrir a paz entre muçulmanos e cristãos por fundir os elementos do Islã e do cristianismo. Seus seguidores salientam as semelhanças entre as duas fés e reconhecem tanto o Alcorão como a Bíblia como livros sagrados. Now, the Vatican released a logo. Now, this logo was released in 2019, and I call the logo the Chrislam Cross. I'd like to read something about it, so you'll have some more details. O logo oficial da visita do Papa foi escolhido entre 50 inscritos em uma competição. Uma nota descritiva que acompanha o lançamento do logo diz que a cruz e a lua crescente no logo são símbolos do cristianismo e islã, que sublima a relação interreligiosa entre cristãos e muçulmanos. O logo tem cores dos dois países, verde e vermelho para o Marrocos, amarelo e branco para o Vaticano. For the Vatican. So this particular cross, Chrislam cross,
was put together for a conference that's going to be in Morocco in March 2019. Now, one of the things I found really interesting about this particular logo is that the crescent moon almost encircles it completely. And therefore, perhaps Muslims might think this is showing that Islam is going to dominate the entire world. Now, another part which I find interesting is it's got a cross. It's not a normal kind of a cross, but it's supposed to be a cross. And I believe the Vatican is doing this to reduce the sensitivities of Muslims to crosses. On February 4th, 2019, what has been called the most important interfaith document in history was signed by Pope Francis and a leading Sunni imam by the name of Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Now, I'd like to talk about what you could call political Islam, or as Life News called it, Chrislamism, which is the attempt to sort of merge some type of Christianity with Islam. Now, as it turns out, of course, it's not just the Vatican and some Islamic leaders who were trying to make these deals. The World Council of Churches, United Nations, and various others are trying to do the same thing. This is also consistent with the Pope's Laudato Si. But the Bible warns, be careful about this. So some type of a one-world religion is going to come. As I've mentioned before, it's not going to be that everybody's going to do all the exact same practices, the same particular religious practices. Basically, what's going to be allowed is different cultural changes, but as long as people will worship the beast, the emperor, kind of like the ancient Roman Empire, this is basically be the type of one-world religion they want to do. That an Eastern Orthodox writer put out 20 years ago, over 20 years ago, back in 1997. This was in Orthodox Life. A qual Maria, então, os muçulmanos e protestantes estão sendo atraídos? Hoje, como os cristãos heterodoxos se tornam mais e mais ecumênicos e trabalham rumo à criação de uma igreja mundial, começou a busca por uma Maria de reconhecimento universal, uma que será atrativa não apenas àqueles que portam o nome cristãos, mas aparentemente aos muçulmanos e outros também. Assim como são feitas tentativas para se identificar o novo Cristo, cujo conceito dos muçulmanos seja a vinda do seu Mahdi e como o Messias ainda esperado pelos judeus. Este, claro, não será de modo algum Cristo, mas o anticristo. Now the Bible does say a temporary peace deal is going to happen. It's what I was mentioning in Daniel 9:27. And that's kind of the goal, by the way, of the Chrislam movement, is to have some kind of a peace deal. But the Bible says that will not end. That will end in disaster, not just for the Europeans and the Muslims, but also for example, the United States. And you can read about this in Daniel 11, verses 39 to 45. While being nice and not being violent to Muslims and people of other faiths, that's a good thing. But promoting a Chrislam cross, promoting Chrislam, promoting an interfaith agenda, attempting to use Marianism, all these things are not part of the original Christian faith, and none of them should be used. The interfaith agenda is being played out right now before us. We're seeing interfaith deals, interfaith symbols, interfaith discussions, and politicians are supporting this as well. The Bible says to come out of her, and if you're a true Christian, you will not fall for this. Do not be one who's going to be deceived, even if there are signs and lying wonders that are going to try to promote this. Because the reality is, the way of the world is not going to make it. The interfaith agenda is inconsistent and contrary to what the Bible says. And the Bible says that it will ultimately fail. So believe the Bible. Don't fall for the interfaith agendas or Chrislam or any of that type of thing.